acompanhar. Vamos ver aqui o que a Raquel Games tem a dizer sobre isso. E ela é bonita, hein? Do aumento do Game Pass? Ou será que tem algo muito maior por trás dessa decisão? Hoje, eu e você vamos conversar sobre o que realmente está acontecendo dentro da Microsoft e tentar entender por que que o serviço que já foi símbolo de acessibilidade agora virou luxo gamer. Exatamente. Oi, eu sou a Raquel e aqui Luxo no canal a gamer. gente fala sobre games, comportamento e o lado humano da indústria dos jogos. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreve Se aqui no inscreve canal lá, e ativa o galera. sininho Se para você inscreve acompanhar lá e se tudo que está inscreve no meu acontecendo no também, mundo cara. dos games. E claro, confere o link aqui embaixo da Very Hard Game na descrição, porque lá você vai economizar tempo e dinheiro com os seus créditos digitais. A Microsoft anunciou um aumento histórico no Xbox Game Pass. Nos Estados Unidos, o plano subiu 50%, indo para $30 por mês quando a gente fala de Game Pass Ultimate. Aqui no Brasil, Dá pra perceber que ela tá lendo o texto, né? Mas beleza. Ai, carai. o impacto foi maior ainda. O Game Pass Ultimate passou de R$ 59,90, que já era caro, convenhamos, para R$ 119,90. Um aumento de 100%, o dobro do preço que a gente pagava até 2 dias atrás. A justificativa oficial? Mais catálogo, mais lançamentos Day One, mais opções. Teve uma matéria que saiu na Bloomberg que revelou que o buraco é bem mais embaixo do que só esses pequenos detalhes. Segundo essa publicação, o Xbox abriu mão de mais de US$ 300 milhões em vendas de Call of Duty no último ano, só porque incluiu o jogo no Xbox Game Pass. E esse é um tipo de perda que nenhuma empresa quer absorver, convenhamos, né? E para ser bem sincero, em algum momento a gente já sabia que isso ia acontecer, mas é aquilo, a gente tende a querer esconder as coisas para não É óbvio que com a chegada do Call of Duty no Game Pass, afetaria as vendas do Call of Duty, como acabou afetando aí em 300 milhões. O problema é que a Microsoft não conseguiu obter números de assinantes que ela imaginava que ia ter com o impacto, né, da aquisição da Activision e da franquia Call of Duty chegando no Game Pass Day One. Que as vendas, obviamente, iam ser menores devido ao jogo chegar no Game Pass. Isso a gente não tinha dúvida. O problema é que os assinantes do Game Pass que a Microsoft achou que atingiria um número positivo, esse número não foi alcançado. É aí que está o BO. machucar o nosso coração. Os sinais já estavam por toda parte. Em 2025 mesmo, a Microsoft já tinha anunciado 2 aumentos de preços consecutivos nos consoles Xbox Series S e Xbox Series X. Quase 5 anos depois do seu lançamento, o que é um movimento completamente oposto ao que o mercado costuma fazer nesse momento, né? Nessa fase final de ciclo de vida. Normalmente, o que espera-se no final de uma geração, no final da geração de console, é a redução de preço, para escoar o estoque, atrair novos usuários, jogadores e preparar terreno para a próxima geração. O PlayStation 5 é um exemplo perfeito disso. Ao longo dos últimos anos, a Sony acabou fazendo reduções graduais de preço, seguindo esse movimento natural de um console que já é consolidado no mercado. E enquanto a Sony está facilitando o acesso de uma forma geral, console ao menos, a Microsoft faz o contrário, aumentando o preço no final da geração e de quebra encarecendo o serviço A que Sony, ela barateou o custo do seu hardware porque ela precisa vender o hardware. Ela é dependente da venda de hardware. Em compensação, ela aumentou os preços dos seus jogos, principalmente dos first parties, caso de jogos como Ghost e Otei, custando R$ 400 aqui no Brasil. Ou seja, a Microsoft, a Sony, ela perde com a venda de consoles, barateando esse console para ela conseguir vender esse hardware e estabelecer uma base de fãs, porém ela obtém o que ela perdeu no hardware com os jogos e com a assinatura da Plus, entendeu? A Plus frequentemente recebe aumentos também, inclusive sem jogos Day One lá, e os jogos First Party da Sony que não chegam no catálogo da Plus Day One, custando aí em torno de R$ 400 a R$ 400. Ou seja, ela perde sim vendendo hardwares mais baratos que a Microsoft, porque ela é dependente dessas vendas, coisa que a Microsoft não é, mas em compensação ela recupera esse valor com assinantes da Plus e com a venda dos seus jogos exclusivos. é o coração do seu ecossistema, o Game Pass.
E isso se conecta diretamente com essa mudança bizarra que a Microsoft fez em 2025. A Microsoft abandonou de vez a ideia dos exclusivos, começando com Forza Horizon 5, que chegou no PlayStation 5, explodiu de vendas, se tornou o jogo mais vendido no ano no console da concorrente. Depois veio Gears of War, com promessa de outros títulos que também já chegaram na plataforma concorrente e em outras plataformas também. E aqui a gente está vendo, o recado do Xbox é claro, ela não quer mais vender console, ela quer vender e ganhar dinheiro com acessos, vendendo jogos, Exatamente. independentemente de onde esteja o jogador. E isso está reforçando cada vez mais essa visão dessa empresa. O Xbox não é mais um console, é um sistema global que quer estar em todos os lugares possíveis. A própria campanha, cara, do Xbox fala isso. Isso que também o Xbox deixa bem claro. Celular, TV, tablet, PC, portátil, tudo agora é uma porta de entrada para o ecossistema do Xbox. O objetivo deles, cara, não é só ser um console. É expandir a marca além do hardware e dominar, sim, novos territórios. Em especial, o mercado asiático, onde o Xbox, historicamente, sempre foi fraco. Um bom exemplo disso é esse novo handle da Xbox, é o ROG Ally, com a parceria entre Asus e Xbox. Isso está mostrando que a transição é o conceito perfeito do Xbox em qualquer lugar. A Microsoft quer de verdade, no final, que o jogador pare de pensar no Xbox como um console e comece a pensar nele como um ecossistema de acesso multiplataforma. Só que essa mudança de mentalidade está custando muito caro, claro. São anos tentando mudar aí. Exatamente. Está custando muito caro, principalmente para sua identidade, que está sendo arranhada constantemente. Principalmente quando seus exclusivos, que eram símbolo do Xbox, começou a chegar no concorrente. Um ecossistema na nossa mente. Manter servidor, investir em streaming, adaptar licenças para diferentes plataformas, negociar direitos e mercados internacionais, tudo isso consome bilhões e bilhões de dólares. Ou seja, o aumento do Game Pass não veio assim do nada. Ele é Exatamente. um reflexo do que a Es- Microsoft está mudando a forma da gente Um pensar do reflexo do Xbox. que a Microsoft está gastando, né, para fazer isso. Menos hardware, mais ecossistema. E é aí que o sucesso começou a virar um problema, porque manter esse serviço global desse tamanho custa muito caro e o modelo de assinatura que parecia o futuro começa a mostrar as suas rachaduras. E aquilo também, né? Mesmo que o Xbox Game Pass seja considerado um sucesso, parece que o lucro dele não é tão alto quanto parece, ou pelo menos quanto a Microsoft quer. Porque a Microsoft ela fala, o serviço é lucrativo, mas ela nunca fala quão lucrativo é realmente. E isso levanta uma questão. Será que esse lucro está cobrindo os custos de manter um catálogo desse tamanho, com lançamentos caros, com servidores, licenças e parcerias globais? É um lucro que mantém o sistema funcionando, mas teoricamente não necessariamente expande esse negócio. E quando você junta tudo isso com aquisições bilionárias que a Microsoft vem feito na última década e o peso de grandes lançamentos, fica claro que esse modelo, do jeito que está, não está se pagando. E é aqui que a gente vai ter bem interessante uma história, porque para entender como o Game Pass ficou caro, a gente precisa olhar para trás. Uma década de compras e promessas que estão agora cobrando a conta. Eu tenho certeza que você aí esqueceu dessa conta também. A Microsoft ela vem comprando estúdios há mais de uma década. Ela vem montando um império que hoje sustenta todo o ecossistema da Xbox, ou seja, ela está preparando o terreno há mais de uma década para poder falar hoje o que é o Xbox, o novo Xbox. Tudo começou em 2014 com a compra da Mojang Studios, a criadora da Minecraft. Foi por um valor simbólico, na ocasião muito alto, 2,5 bilhões de dólares. Na época, ela parecia um investimento super arriscado, mas virou um dos maiores acertos da história da empresa, porque afinal de contas, a Minecraft continua sendo um dos jogos mais vendidos e mais lucrativos de todos os tempos. E é realmente um símbolo de modelo de jogo como serviço. Depois disso, a Microsoft ela acelerou as aquisições delas. Entre o período de 2018 e 2019, ela investiu pesado, algo entre 800 bilhões a 1 bilhão de dólares, comprando vários estudos de médio termo ali para expandir o catálogo do Xbox. Ninja Theory com Hellblade,
Playground Games com Forza, Horizon e agora, né, futuramente em algum momento, o Fable, Undead Labs de State of Decay, a Compulsion Games de We Happy Few e Obsidian Entertainment com Avowed, The Outer Worlds e Inixhale Entertainment com Clockwork Revolution, que vai sair ano que vem, se eu não me engano. Essas aquisições mostram que a Microsoft queria depender menos de parcerias e mais dos jogos próprios, preparando o terreno para o que viria depois. Mas o grande salto e o pulo do gato para eles foi 2021, com a compra da ZeniMax Media, dona da Bethesda, por 7,5 bilhões de dólares. Perceba que o salto financeiro desse gasto. Foi aí que franquias gigantes como The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Dishonored e depois Hi-Fi Rush passaram a fazer parte do portfólio do Xbox. Aí 2023, a jogada que mudou tudo, a gente sabe, a gente acompanhou aqui no canal essa compra bilionária da Activision Blizzard King por 69 bilhões de dólares. A maior aquisição até hoje da história de videogames. E dentro desse pacote mágico, bom, Call of Duty. Só que colocar Call of Duty no Game Pass foi uma faca de dois gumes. Muito bom pra gente, convenhamos, eu comecei a jogar Muito bom muito pra gente, jogador, realmente, e a empresa tomou no toba. código, mais código que eu já jogava, e obviamente péssimo para a marca Xbox. O jogo continuou vendendo muito bem, mas é aquilo, 82% das vendas aconteceram no PlayStation, não no Xbox, ou seja, o público do Xbox preferiu sim assinar o Game Pass ao invés de comprar o jogo. Óbvio, né, O gente? que não é Falei antes. errado. A Microsoft coloca o jogo do Game Pass para o assinante do Xbox jogar no Game Pass, para ela fidelizar o assinante do Game Pass, né? O PlayStation, obviamente, que não tem Game Pass, é eles que se virem para pagar 350, 400 reais no jogo. Não vejo nada de absurdo 80% aí das vendas de Call of Duty ter sido no PlayStation. Isso não é algo positivo pro PlayStation. Eu vejo assim, entendeu? Caralho, mano. A Bloomberg revelou que o Xbox abriu mão de mais de 300 milhões de dólares em vendas diretas só com Call of Duty. E a CFO da Microsoft, a Amy Hood, pediu a divisão do Xbox para encontrar novas formas de lucrar, de aumentar o lucro. Foi aí que esse aumento de preço se tornou inevitável. A verdade é que o problema não é da Xbox, é da indústria de uma forma em geral, que está tentando crescer no mercado que já está saturado. Seguindo a Newzoo, em 2024, os 200 jogos mais jogados no mundo somaram cerca de 9,7 bilhões de horas mensalmente. Mas apenas 17% desses jogos foram realmente lançados em 2024, ou seja, a maior parte do tempo as pessoas estavam jogando títulos antigos. E isso muda muito, porque quando o público prefere continuar jogando os jogos Eu adoro jogar jogos antigos. Adoro jogar jogos do Xbox 360, do Xbox One. Eu não tenho aquela tara por estar jogando sempre lançamento, entendeu? antigos que são relevantes por muitos anos, o modelo baseado em lançamentos mensais como no Game Pass fica caro demais para se manter. A Microsoft ela precisa investir bilhões em novos títulos, mas o público prefere jogar os jogos de sempre. E é exatamente nesse descompasso que é a raiz do problema. Porque aquilo, né? As pessoas estão preferindo jogar títulos antigos e as coisas novas não fazem muito sentido. Então a Microsoft está investindo em coisa nova, mas a gente quer jogar coisa velha. Mas é aquilo, o Game Pass ele é lucrativo. A Microsoft faturou quase 25 bilhões no último ano fiscal dela. Mas para sustentar isso, ela precisa aumentar o ticket médio dela, reduzir o custo de aquisições de novos jogos e principalmente adaptar seu novo modelo a A mesma coisa que a Sony faz para dizer que a divisão PlayStation é lucrativo, né? Que a PlayStation tá tendo aí recordes absurdos, batendo recordes de lucratividade. Perde com hardware, mas coloca jogo a 400, 500 reais e a PlayStation Plus aumentando constantemente também, sem receber jogos da Sony Day One. Ambas as empresas praticam o mesmo modelo de realidade nova para os negócios. jogadores. Um público que joga muito, mas compra menos. E é aquilo, no meio de todo esse caos que ela mesma se enfiou, tem Call of Duty, que virou o símbolo perfeito para essa contradição. Porque ele é um jogo que atrai mais assinantes, mas ao mesmo tempo ele custa mais caro para manter na assinatura do Game Pass. Então, no fim das contas, a Microsoft quer que a gente pague essa conta que eles mesmos criaram para eles mesmos.
Eles compraram um estúdio, colocaram um jogo de graça no catálogo e depois jogam o custo direto no bolso da gente. E aquilo, né? A gente sempre acreditou naquela ideia de joga mais por menos, mas Então, agora agora eu vou dar uma de advogado do diabo, né? Quando a Microsoft adquiriu a Activision, todo mundo festejou, fez Flame War contra o PlayStation, todo mundo comemorou o COD Day One. É óbvio que uma hora a conta ia chegar, né, galerinha? A gente não ia ficar pagando eternamente R$ 60 no Game Pass com o catálogo de assinatura do serviço recebendo jogos fodas como estava recebendo aí nos últimos 2 anos, pelo menos, né? A gente recebeu o MW3, o Black Ops 6, tudo pagando R$ 60 numa assinatura de Game Pass. E esses jogos chegaram no PlayStation a R$ 350 no mínimo cada um deles. Sem contar as outras dezenas de títulos que chegou no Game Pass Day One. E que no PlayStation chegaram aí custando em média de R$ 300 cada jogo. Ou seja, se você botar na ponta do lápis, o Game Pass, dependendo do seu estilo, de como você é um jogador gamer, ainda compensa a assinatura, entendeu? O que não podemos é ficar com aquela falsa ilusão que o Game Pass ia ficar R$ 60 eternamente, chegando todos o ano lá, Triple A's boladão aí de 300 milhões de dólares para se fazer. é que jogar mais custa o dobro do Aí preço. se a E Microsoft tira os jogos Day One do Game Pass, a galera vai chiar. Então aí agora é uma faca de dois gumes, né? com esse movimento, a Microsoft pode até continuar lucrando, mas vai perder aos poucos aquilo que o Game Pass mais representava, a sensação de que todo mundo podia jogar. E era um pouco de verdade também, né? Então, Call of Duty foi motivo do aumento do Game Pass? Parcialmente sim, né? Mas ele foi o estopim de um modelo que não fecha mais a conta. O serviço cresceu rápido demais, ofereceu coisas demais e agora chegou a hora da conta. O Game Pass ficou caro? Sim, porque Call of Duty ficou barato demais. E é isso, galera. O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena continuar assinando o Game Pass ou chegou a hora? Um ano direto não vale a pena, é o que eu sempre digo aqui, mas assinar de vez em quando um mês ou outro para jogar um jogo interessante que é lançado, ainda compensa. De repensar nesse modelo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e se você curtiu esse vídeo, essa análise, deixa um like, se inscreve aqui no canal, Tá aí, ativa o galerinha. sininho. Excelente vídeo da Raquel Gamer. Apesar dela estar lendo o roteiro ali escrito na frente dela, mas tudo bem, isso não invalida o vídeo. Deixa o like lá no canal dela, porque esse vídeo é muito bacana. E deixa o like no meu também e se inscreva aí, belezinha, galera? Este foi o react da Linda Raquel Gamer. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que teria de interessante aqui, cara? Não tem mais nada de interessante. De react, a gente vai dar aqui uma breve parada. Que eu quero. Deixa eu ver aqui. Que eu quero ver um negócio aqui. Eu vi um vídeo interessante que eu quero trazer para o canal aqui para vocês verem também. Acho que está no início, deixa eu ver. Acho que eu vou ter que ir nas pesquisas. Eu tinha visto, eu juro que eu tinha visto. Acho que aqui é mais fácil, espera aí.